2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. Eu vou ler, os irmãos ouçam. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém. Grande Deus, Tu és o Senhor, o soberano dos reis da terra. Tu que tens a palavra certa, justa e santa, e que Tu seja honrado e glorificado nesta noite, e que nós sejamos edificados pela Tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Amados, hoje nós queremos pregar sobre um sermão, conforto na aflição. Então, uma das preocupações constantes na nossa vida é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já deparou com isso na sua vida? Eu coloquei aqui duas visões apenas, depois vem a cristã. A visão espírita. Quando eu praticava o espiritismo, e a minha formação tinha isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro, aprendemos que os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sobre o que fez sofrer outros. Então você sofre porque você fez outros sofrerem. A visão espírita. Isso aqui é um resumo. Tem uma religião que ela tem crescido muito entre as celebridades. Budismo. A visão budista. Siddhartha Gautama, que é o Buda, teve a compreensão de que o sofrimento é decorrente do desejo em todas as suas formas. Quando se deseja algo e não se obtém, a frustração gera o sofrimento. Assim como quando se obtém o que se deseja, há o desejo de manter o objeto desejado. Então, você não pode desejar que você vai sofrer. Então, amados, temos que entender o fato de que as pessoas, elas não estão dispostas a reconhecer que são pecadoras. E que o sofrimento é resultado de um mundo caído que nós vivemos. Tanto você que segue a Cristo como você que não segue, você sofre. Você pega doença. Pode ter um acidente, pode ter problemas financeiros, vários problemas. Pode ter problema com os filhos. Sofrimento. Todos nós sofremos. Então, nós estamos num mundo caído. A Bíblia fala sobre isso. Então, muitas vezes nós temos a visão de que nossa vida não é muito boa e é inconcebível sofrer, porque nós vivemos muito bem. Nós fazemos as coisas certas, então nós não merecemos nenhum castigo, nenhum sofrimento. Então, por que coisas ruins acontecem com as pessoas boas? Devido ao pecado, isso acontece. Mas eu gostaria assim de
falar com os irmãos e amigos, tentando dar uma explicação sobre isso, da visão bíblica. E eu gostaria de trocar a palavra coisas ruins acontecem com pessoas boas por, vamos colocar outra maneira, coisas ruins acontecem ao povo de Deus. Então, eu dividi em duas partes, uma parte tem mais uns itens, outra não. Mas, primeira parte, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam ao seu povo? Por que Deus permite? Se você vê na Bíblia, por que Deus não permitiu que Paulo continuasse? Por que Deus não permitiu que esse homem continuasse pregando o Evangelho? Por que teve problema? O próprio irmão que fundou a igreja presbiteriana no Brasil, Simon, morreu porque pegou febre amarela. Não me falha a memória, 34 anos. Ora, o homem tinha uma vida toda. Por que Deus deixou ele viver só 34 anos? E por que Deus deixa um cara que é ateu viver 104 anos? E aí o irmão fica pensando, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo? Primeiro, Deus permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo para testar se sua fé é válida, se sua fé é verdadeira. Às vezes você conversa com as pessoas dizem, não, mas eu tenho fé, eu tenho muita fé. Mas o teste, quando vier o teste, vai mostrar que fé você tem. Então, as coisas acontecem ruins com o seu povo para testar a validade da sua fé. Se sua fé é destrutível, se sua fé é duradoura, porque a fé duradoura é uma fé salvadora. Deus quer que você tenha fé salvadora. Que essa fé traga mudança para a sua vida em relação a Deus. Nem sempre vai dizer que vai ser tudo legal na terra, que vai dar tudo certo. Tem hora que Deus responde às orações e que dá tudo certo. Mas Deus testa a sua fé. Ezequias, nós temos em 2 Crônicas 32, 31, diz assim, Deus o deixou para testá-lo, para que ele pudesse saber tudo que estava no seu coração. Deus abandonou Ezequias para ser testada a sua fé, para saber o que estava no coração. Deus já sabia, mas Deus queria que ele soubesse. Jó foi testado além da imaginação. Jó tinha 10 filhos, Deus tirou os 10 filhos de Jó. Deus tirou os 10 filhos. Deus deu uma doença para Jó. Lembra que é o diabo que vai trabalhar, mas é Deus que permite que o diabo toque no corpo de Jó e coloque uma doença fatal. Mas o diabo não tira a mulher dele. O que a mulher dele diz para Jó? Amaldiçoa a Deus e morra. A fé dela não passou pelo teste. Mas qual foi a atitude de Jó? Ainda que ele me mate, eu confiarei nele. A fé passou pela fé. A fé dele é uma fé salvadora. Então, amados, Jó também diz, ouvi falar de Deus e o conheci até certo ponto, mas através disso vi claramente, quando ele passou pelo sofrimento, ele aprendeu mais de Deus. Testou a fé dele. Irmãos, Deus testa a tua fé e a minha. Abacuque, o profeta Abacuque tinha um dilema. O Abacuque, ele estava vendo coisas terríveis que estavam vindo para Israel. Coisas horríveis, indescritíveis. E o profeta Abacuque procura a Deus e chora. E ele diz, pare com isso, Senhor. Redime teu povo, mostre o seu poder, faça deles um povo justo. Quanto tempo vou chorar, até que vou chorar, Senhor? Por que isso? E Deus diz para ele que vai trazer os caldeus, que eram piores do que os israelitas, para discipliná-los como carrascos.
E Abacuque diz, ele lembra, o justo viverá pela fé. Abacuque vai passando tudo isso, a sua fé é testada. E ele diz, se tudo no mundo for em direção inversa, se tudo der errado, eu não posso compreender normal, mas eu confiarei no Senhor. E ele fez isso, a fé dele foi testada e passou. Era uma fé salvadora. Então, amados, por que sofre? Porque Deus testa a nossa fé. Isso, você e eu estamos sempre, Deus está sempre testando a nossa fé. Por quê? Porque Deus está transformando você, para que você confie mais nele, para que a sua fé não seja uma fé flácida, mas que seja uma fé firme. Os servos de Deus que pagaram com a vida, Deus deu graça para eles suportar aquele sofrimento, e a fé deles foi provada, e eles testemunharam da sua fé. Em segundo lugar, Deus permite que coisas ruins aconteçam ao povo, para afastá-lo do mundo, para nos ajudar a quebrar os apegos do mundo. Às vezes nós falamos que somos espirituais, mas nós somos às vezes mundanos nas nossas relações, na nossa vida, mundanos, mundaneidade. Não é a vestimenta em si, não é os palavreados, mas o coração é mundano, gosta das coisas que são contra Deus. Sonha com coisas que não é permitido. Confia na razão humana, no dinheiro, no prestígio, na cultura, nas amizades, confia nisso. E o Senhor muitas vezes nos leva às aprovações para nos desmamar do mundo. Muitas vezes você não tem mais os amigos. Então Deus quer que nós confiemos nele. E ele permite com que nós soframos. Às vezes, nós temos uma igreja, que diz assim, pare de sofrer. Não sei onde. Jesus faz um teste com Filipe. Lá as pessoas estavam, mais de 5.000 pessoas ali. E Jesus faz um teste a Filipe, diz assim, Filipe, onde vamos comprar pão para alimentar essas pessoas? E o Filipe, cabeça mundana, olha bem, estava vivendo com Jesus, andando com Jesus, mas era mundano. A ver você e eu, nós estamos cantando hinos, cânticos, orando, mas quando chega um problema nós somos mundanos, nós nos relacionamos com Deus sobre esse problema que está surgindo. E Filipe diz assim, bem Senhor, eu fiz um cálculo aqui, são 200 denários, mas não vai ser suficiente. Ele não passou no teste. Ele era mundano. E se Filipe entendesse, compreendesse quem é Jesus, que ele estava vendo os milagres que Jesus fazia, e ouvia a sua majestade, o seu poder ali, o que ele tinha que dizer? Senhor, Tu és o Deus da criação, qual é o problema para ti, Senhor? Você pode alimentá-los, alimenta-os. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque o coração dele era mundano. E Deus teve que testar, transformar a vida de Filipe. Então, amados, o Senhor nos leva a situações extremas, onde não temos nenhuma capacidade em nós para nos desmamar do mundo. Deus vai colocar você e eu em momentos para nós confiarmos apenas nele, apenas voltarmos para ele. Moisés exerceu isso. Moisés, em capítulo 11 de Hebreus, Moisés se lembra que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. O Moisés estudou nas melhores, vamos dizer, faculdades, universidades do Egito. Ele aprendeu a cultura egípcia,
Mas Moisés rejeitou viver como os faraós, os filhos de Faraó viviam. E Moisés, quando viu os judeus sendo humilhado, sendo maltratado, ele foi lá e matou ainda o egípcio. Passou 40 anos correndo, ele fugiu. E Deus usou essas circunstâncias para transformar a vida dele. E verso 11, 26 de Hebreus diz, ele viu além do mundo, ele viu além do mundano. E nesse caso, Deus foi transformando a vida dele, foi desmamando ele das coisas mundanas. Então, amados, nós somos mundanos. E Deus tem que nos desmamar, para a gente depender dele. Paulo, por exemplo, em Atos 20, ele seria preso quando chegasse a Jerusalém. Seria acorrentado, talvez poderia perder a vida. Mas Paulo diz em Atos 20, 24, nenhuma dessas coisas me comove. Por quê? Porque o coração dele não era mais mundano. Paulo diz que a perspectiva dele era Cristo, o meu viver é Cristo. Então, amados, as provas, as provações nos afastam dos apegos mundanos. Como é que está o coração do irmão? Olha, se ocorrer isso, vai acabar. Se ocorrer... Não. Se você sabe quem é o Senhor, como nós temos aprendido aqui, você vai continuar confiando, a tua fé vai ser uma fé salvadora. A terceira, o Senhor permite que coisas ruins aconteçam com o seu povo, para chamá-los à esperança celestial. Às vezes nós estamos tão envolvidos nesse mundo que nós não temos a esperança celestial. O que é a esperança celestial? A tribulação traz perseverança, a perseverança traz mudança de caráter, caráter comprovado traz esperança, esperança nunca decepciona, pensa nas coisas do alto. O cristão é um homem que vive em dois mundos, um mundo aqui, que ele tem que ser firme, que ele tem que confiar no Senhor, e um mundo do alto, pensando na vinda de Cristo, numa vida diferente. Não confiando nas teorias humanas, nas filosofias humanas de que, aqui vai melhorar, se nós trocarmos o governo vai melhorar. Isso tudo balela. Se você, irmão, não quer se decepcionar na vida, você faz isso. Tenha esperança celestial. Se você não quer se decepcionar com sua família, com seu trabalho, com seu filho, sua filha, tenha a esperança do céu, a esperança celestial, porque essa não nos decepciona. Então a maneira de nunca se decepcionar nesta vida é certificar-se de que a sua preocupação está na vida futura. Um dia nós teremos corpos transformados, novo céu e nova terra. Então as provações é para tirar você, para trazer você para pensar nas coisas lá do alto. De que você é jovem aqui, é adolescente, mas Deus pode chamar você. Quem é firme só é Deus, ninguém é firme, nem os montes, nem o universo, ninguém é firme. Então nós temos que pensar no celestial. Os sofrimentos deste mundo não são dignos de serem comparados, diz o apóstolo, com a glória que será no céu. Então, amados, quando você está sofrendo, Deus está chamando você para pensar no celestial. Quarto, o Senhor permite que as coisas ruins aconteçam ao seu povo para nos mostrar o que realmente amamos. Toda a parte da nossa santificação traz para isso. Deus quer tirar coisas que nós amamos, que nós consideramos melhores. Mas Deus quer que você ame Cristo, que você ame o seu vitupério, que você ame a sua vida mais do que você. Jesus não aceita ser o segundo lugar. Tudo
Tudo depende do que você mais ama. Se você ama mais as posses, se você ama mais o teu emprego, se você ama mais a tua saúde, você está fazendo ciúme em relação a Deus, porque Ele quer que você ame mais Ele do que tudo isso. Nós temos um exemplo na Bíblia. Abraão amava Isaac. Deus prometeu um filho a Abraão e dele faria uma grande geração. E ele estava ficando velho, a sua esposa velha. E o filho não vinha e ela entregou Agar para ter a vida de relacionamento sexual com Agar. E nasceu Ismael. E Deus diz que não era. Era Isaac, lá mais velho, nasce Isaac. Abraão estava velho. E Deus disse que faria dele uma grande nação. E ele amava essa criança. Deus havia prometido isso a Abraão, que daria um filho e ele faria uma grande nação. Toda a promessa de Deus e toda a esperança de Abraão estavam ligadas a esta criança. Porém, Deus pediu o filho em sacrifício. Irmão, que é isso? Olha, quando nós estamos analisando, olhando para lá, a gente, puxa vida, imagina o Abraão. Ora, pensar, poxa, mas Deus me deu e agora Ele quer esse menino em sacrifício. E o que Abraão fez? Abraão obedeceu, levou seu filho ao Monte Moriá, levou o cutelo, levou a madeira e colocou Isaac ali. E levantou o cutelo para furar Isaac. E Deus diz: não, Abraão. O Abraão, por quê? Porque ele amava a Deus mais do que o seu filho. Passou no teste. É claro que Deus sabe as condições do irmão e da minha. Estruturais, Ele sabe isso. Mas o que Deus quer aqui? Que você ame Ele. Mais do que Deus tem dado para você as coisas. A saúde, as bênçãos, os filhos. Deus quer que você ame mais Ele. Então, provações, dificuldades na vida sempre revelarão o que nós amamos mais. Então a pessoa diz: eu amo Deus sim. Deixa chegar as provações, deixa chegar os problemas. Aí você vai dizer: rapaz, eu não amo não. Isso é só discurso de político. A quinta coisa, as provações também permitem que Deus nos ensine a obediência. Esse é o ponto, irmão, dos mais sérios quando Deus nos coloca na aflição. A obediência. Deus quer que você obedeça e muitas vezes Deus tem que colocar você na aflição. Então, através dessas provações aprendemos que o pecado tem consequências dolorosas. E que nós devemos obedecer a Deus. E às vezes Deus nos disciplina. Mas Deus nos disciplina só porque nós estamos fazendo alguma coisa errada. Não. A disciplina faz parte para você ser transformado à imagem de Cristo. Então ele usa as ferramentas, como a provação, como as dificuldades, as ferramentas. Irmãos, você pega uma madeira e você vai fazer uma caixa. Que ferramenta você vai usar para fazer uma caixa? Que ferramenta? Eu vou usar uma colher. Vai usar colher, ferramenta? Você vai usar um serrote. E se você é da tecnologia, você vai usar o quê? Uma cortadeira elétrica. Para você fazer isso. Tudo que você for fazer tem que ter uma ferramenta. Deus tem as suas ferramentas para nos transformar segundo a imagem de Cristo. E uma delas é o sofrimento. O capítulo 12 de Hebreus diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desmaie quando você for repreendido, pois aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina e açoita todo filho a quem quer.
Então, como Deus ama você, Ele muitas vezes lhe disciplina para que você possa andar nos caminhos dEle, para que você possa aprender obediência, porque às vezes nós temos dificuldade até em obedecer. Então, amados, trazemos sobre nós mesmos muitas das nossas provações por causa das nossas iniquidades. Mas temos que vê-lo como disciplina de Deus, e todo filho que Ele ama, Ele disciplina. Então Deus nos disciplina para nós obedecermos. Por isso que muitas vezes nós sofremos. Sexto, Ele disciplina, Ele permite com que coisas aconteçam ao seu povo, para que Ele possa revelar compaixão em nossa miséria. Em nossa miséria, irmão. Muitas vezes Deus quer que nós aprendamos sobre que Ele é misericordioso. E muitas vezes Ele tem que nos levar a mostrar a nossa miséria, que nós não somos nada, que nós precisamos dEle. E muitas vezes o sofrimento, as aflições vêm mostrar para nós aprendermos sobre Ele. Eu ouvi falar de você com os meus ouvidos, agora meus olhos veem, como disse Jó. Então Deus trouxe, mostrando a miséria dEle. Deus nunca é mais intimamente conhecido por nós do que quando Ele vem a nós em nossa dor. Muitas vezes na bonança, nós não entendemos a graça e a bondade dEle. O pecado de Davi foi na bonança. Quando ele vivia apertado, ele vivia orando, buscando a Deus. Quando Deus deu uma bonança para ele, ele viu aquela mulher nua e foi deitar com ela. Foi na bonança. Aí você diz, não, amados, se você está em momentos de bonança na vida, busque o Senhor mais. Não vai buscar Ele só quando está apertado. E a sétima coisa, para capacitar-nos a ajudar outros nas provações. Aqui no nosso texto, nós vamos falar um pouco, no verso 4, 5 e 6, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar outros. Então Deus muitas vezes permite que você passe pelos problemas, por provações, por dificuldades, por aflições, para você ser consolado por Ele e para que você possa consolar outros. Por exemplo, quando você tem problema com os filhos, como é que eu vou? Quando você passa por certos problemas, agora sim, você entende o outro. Mas quando você não tem, você não sabe. Então nós passamos por dificuldades para que nós possamos consolar outros, como diz. Quando Deus diz para Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Ele ia passar por problemas, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. Ele ia passar em ter que negar Jesus, e ele tinha que consolar outros que estavam querendo negar. Então, amados, Deus nos capacita. Mas o que Deus faz por você? O texto que nós lemos. Deus permite que essas coisas aconteçam com você. Mas o que Deus faz por você? Deus permite as tribulações. Você muitas vezes é ensinado que o diabo é apenas um rebelde, um capataz rebelde, e apenas isso. Quando você tem uma fazenda, você tem um capataz, não tem, amado? Não sei, eu nunca tive fazenda, mas eu vi já em filme. O cara tinha uma fazenda, ele tinha o capataz, aquele chefe que administrava tudo. O diabo é o capataz no mundo de Deus. Você tem que buscar o soberano. Ele é um capataz rebelde no mundo de Deus. E ele só vai fazer aquilo que Deus permitiu e permite. Ele não vai 1 milímetro a mais, nem a menos. Deus permite as tribulações.
A língua grega, ela usa 10 palavras sobre sofrimento. É muito rico o idioma grego, mais do que o português. Paulo usa aqui nessa epístola, 5 palavras. E eu gostaria só de colocar uma palavra que é mais usada, tilipsis. O que é? Significa estreito, confinado, sob pressão, sofrimento, angústia, tribulação. Está nesse texto de Coríntios aqui, na carta. Tilipse. Paulo sentia-se cercado pelas circunstâncias difíceis e só restava olhar para o alto. Você bota a tua cabeça para pensar. Ora, se o Paulo é um homem que leva a palavra de Deus, se o Paulo é um homem que é dedicado, por que Deus não abre os caminhos tudo certo? Se você fosse Deus, como é que você faria? Mas nós não somos, graças a Deus. Aquele que está pregando, então, tem as portas abertas. Não. Porque Deus está transformando o caráter de Paulo. Tilipse, outra palavra, patema, sofrimentos, que é a mesma empregado para o sofrimento de Jesus. É outra palavra empregada em Coríntios, 2 Coríntios, em Pedro. Então, há certos sofrimentos que suportamos simplesmente porque somos humanos, sujeitos a dores, mas há outros sofrimentos que nos sobrevêm porque somos povo de Deus e desejamos servir ao Senhor e vem sofrimento. Então, Deus está no controle das tribulações, verso 8. Olha aí. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Que isso, Paulo? Que isso? Desesperar da própria vida? O sofrimento foi grande. A gente não sabe, pelo menos 3 ideias, ameaça de inimigos, Atos 19, uma doença grave, lá em Gálatas, ou um ataque específico de Satanás. Não sabemos o que Deus... Mas uma coisa sabemos, que Deus controlou as circunstâncias e protegeu o seu servo. Deus está no controle das tribulações, amados. Paulo foi ao 3º céu, viu coisas inefáveis que nenhum homem viu. Paulo foi um homem que Deus colocou lá. E ele teve essa presença do Senhor ali no 3º céu. Mas quando Paulo desce, tem um inimigo esperando por ele. Ei, rapaz, que é isso? Que negócio, tu vai lá e tem um inimigo esperando. E Paulo foi oprimido. E Paulo foi perseguido. Então, amados, quando Deus coloca seus filhos na fornalha, mantém sempre a mão termostatos e os olhos no termômetro. Lembra que Deus não vai dar uma aprovação acima da sua força, não. Mas se Ele der algo que, como Paulo diz, quase desesperou da vida, o Senhor está consolando e ajudando ele. Então, o conforto nas aflições, precisamos buscar depender do Senhor. Deus nos capacita, segundo, para suportarmos as tribulações. Não só cuida das tribulações, mas para nos suportarmos as tribulações. A primeira coisa que faz é mostrar quanto somos fracos. Às vezes você tem o dinheiro para pagar aquela coisa e não consegue resolver. Nós somos fracos. Paulo era um servo hábil e experiente, mas tinha provações. Deus, porém, quer que confiemos nele e não em nossos dons, e não em nossas habilidades, e não em nossa experiência. Deus quer que nós confiemos nele. Quando Deus dá condições para você, é para você fortalecer outros, como nós vimos, mas Deus capacita você para suportar as provações. Os irmãos que entraram em Coreia do Sul para pregar o Evangelho, muitos foram da igreja presbiteriana, começaram em Coreia do Sul. Mas
Muitos morreram. Muitos pastores morreram. E ali começou com o sangue. Muitos deram a vida. Mas Deus capacitou para suportar as tribulações. Mas Deus, tem uns que Ele livrou, não deixou morrer logo, mas tem outros que Ele levou para si. Então, amados, as lutas, se nós temos lutas, temores, lutas fora, dentro, temores, como Paulo tinha, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele nos capacita. Se você estiver passando por algum problema, clame a Ele. Paulo diz, sentença de morte, 1.9 aqui, pode ser uma referência a um veredito oficial, talvez a execução dele. É importante lembrar que os judeus incrédulos estavam caçando Paulo para matá-lo. Mas devemos pensar, mas Deus capacitou Paulo para suportar as tribulações. Deus nos livra das tribulações também. Tudo que você estiver passando tem tempo. É tempo, momentâneo. Não é eternamente. Mas quem vai para o inferno é eternamente sofrendo. Mas aqui neste mundo é momentâneo. Você sempre pensa, ó, isso vai passar, mas eu vou continuar buscando o Senhor. E o termo que o apóstolo usa aqui, livrar de uma situação de perigo, salvar e proteger. A ideia de que Deus nos salva nas tribulações. Tiago foi decapitado. Pedro foi liberto da prisão. Os dois foram libertos, mas de maneira diferente. Então há momentos em que Deus liberta levando para a presença dele, e há momentos que ele liberta e deixando aqui. A Bíblia diz no Salmo 34, clamou este aflito e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então, amados, Deus nos livra das tribulações. E quarta coisa, Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Por que vem as tribulações? Para trazer glória para Ele. Que é isso? Por que morreram os irmãos no primeiro século, em muitos países morreram os irmãos? Para trazer glória para Cristo. Que coisa! Na própria morte traz glória. Na própria morte fortalece a fé. Então, nossa realização suprema aqui na terra é glorificar a Deus, e Deus vai glorificar o nome dEle através da bonança, através da tribulação, através do sofrimento, através das dificuldades, Ele vai glorificar seu nome. Mas existe uma coisa que Paulo pedia, mesmo estando passando por dificuldades, o apóstolo. Paulo pedia oração, que orasse por eles. Amados, é isso que nós precisamos, oração. Nós oramos, Paulo pedia oração, pelo menos 7 de suas epístolas mencionam, eu tenho os textos aqui, a grande ênfase dele, ele orava, como dizia Romanos, ele orava para que os irmãos ajudassem ele na oração, para que eles lutassem diante de Deus com as orações dos irmãos. Então, um dos maiores apoios para os servos de Deus, para você, é a oração. Ore pelos irmãos que estão com dificuldades, que estão passando com doenças, que estão passando provações, que estão passando com perdas. Ore por ele para que essa oração possa render glória ao Senhor. Isso que Paulo queria, amados. Assim, o dever da oração não é modificar o coração de Deus. Às vezes a gente ouve, de maneira romântica, os irmãos dizer, não, nós vamos orar que nós vamos mudar o coração de Deus. Ei, está falando besteira. Que é isso? Nós vamos orar, não é para modificar o coração de Deus, não é para modificar o poder de Deus. Vamos orar para que Ele seja glorificado. Vamos orar para que os nossos planos possam se adequar aos planos dEle. Era isso que Paulo queria, para que possamos agradecer ao Senhor. Então Paulo queria que os irmãos orassem, para que quando viesse a resposta, eles poderiam dar glórias a Deus. E é isso que a oração faz.
Então é importante você pedir aos irmãos, quando você está passando pelas dificuldades, meu irmão, ore por mim, eu estou com um problema, ore por mim, para que quando Deus responde, o Senhor seja glorificado através dos agradecimentos. Paulo queria isso. Então, amados, como é que você está sofrendo? O que você vai fazer? O ímpio vai falar contra Deus. Você que crê no Senhor, não. Você vai orar, vai pedir misericórdia, vai pedir graça para você enfrentar e passar e sua fé ser transformada e testada e que você tenha uma fé firme. Há alguns anos, uma pessoa, amigo nosso, católico, aí chegou comigo, comprou um livro e disse, meu kid, lê esse livro, vai abalar a tua fé. Rapaz, esse livro desse ateu, em inglês, ele me deu de presente o livro. 400 páginas. 450 páginas. Aí passou uns 2 meses, eu terminei de ler o livro. Eu li outras coisas. E aí, ele se encontra comigo. Meu kid aí, terminou de ler o livro? Sim. E aí, rapaz, e a fé abalou? Eu digo, olha, é o seguinte, esse cara aí, sabe, ele falta estudar um pouco de filosofia, um pouco de teologia, ele sabe só biologia, olha lá, nem sei se ele sabe mesmo, ele é doutor e tal, mas peraí. Olha, eu contei as 450 páginas, o que ele vai falar de argumentar contra Deus são 3 páginas. Manda ele ler Tomás de Aquino, são 500 páginas sobre Deus. Ele é fraco. A minha fé não está baseada nisso que ele está falando, a minha fé está baseada em Cristo, na obra que ele fez na cruz e que ele salvou e mudou a minha vida, é isso que é a obra. Eu tenho testemunho na minha vida, não é na vida do Paulo, não é na vida do Pedro, é na minha vida, eu tenho testemunho de quem é Jesus. Então, amados, quando Deus coloca você através dos problemas, das dificuldades, é para que você tenha fé firme, para que você seja como uma rocha e que nada vai abalar. O Paulo diz, desesperar a própria vida. Aí você diz, puxa vida, mas como é que é isso? A provação foi grande, mas Deus preservou ele, Deus fortaleceu a vida dele. Então, para a gente resumir aqui, por que Deus permite que coisas ruins aconteçam ao seu povo? Vamos lá? Só para a gente lembrar. Testar a nossa fé, se é duradoura ou destrutiva. Nos afastar das coisas mundanas. Nos prender para o céu, visão do céu, da vida superior. Em que o céu se torna a coisa mais doce para você. Nos mostrar o que realmente amamos, nos ensinar a obediência, para nos capacitar a ajudar outros. O que Deus faz por você? Deus permite as tribulações. Deus está no controle das tribulações. Deus nos capacita para suportar as tribulações. Deus nos livra das tribulações. Deus é glorificado por meio das nossas tribulações. Só Deus nos consola na aflição através do Espírito Santo. Amados, não fique angustiado, porque os tratamentos de Deus são bons para nós. Ore sempre pedindo misericórdia, confie no seu amor, no seu cuidado, pois Ele o ama e deu Cristo para pagar o seu pecado e para que você um dia possa morar com Ele. Lembra que Ele ama você, através dos sofrimentos. Amém. Então vamos orar agora, depois vamos ter o Tripstar. Grande Deus, nós te agradecemos, porque Tu nos consola nas aflições, Tu controla as tribulações, Tu nos ama e Tu queres tirar coisas da nossa vida que estão atrapalhando.
para nós confiarmos mais em Ti. Ó Senhor, que nós possamos glorificar o Teu nome através dessas dificuldades e que a nossa fé possa ser firme. Agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos consola e nos fortalece. E sabemos que a nossa fé está sobre a rocha que é Cristo. Ó Senhor, abençoe cada irmão aqui, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. E que se alguém aqui está passando certas dificuldades, que eles possam clamar ao Senhor por misericórdia e que eles possam glorificar o Senhor através das tribulações. Pedimos, Pai, as Tuas bênçãos nesta noite e que o Senhor esteja conosco. Em nome de Cristo, amém.